Olá, gente, muito bem-vindos. Meu nome é Marina Milito, sou professora de artes do IFPB. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. E hoje a nossa palestra tem o tema Quando o gesto vira dança. Então a ideia é que a gente possa refletir um pouco sobre a dança na sociedade humana, de maneira bem genérica, né, como o homem se relaciona com o movimento, com a expressividade através da dança. Quais os limites para essa dança, quando que esse gestual vai passar a ser considerado dança, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais no trabalho da coreógrafa alemã Pina Bausch, que é um dos grandes nomes da dança-teatro. Ela vai romper com muitos paradigmas do que a gente tem preconcebido no Ocidente como dança, como padrões estabelecidos, e ela vai trazer uma nova abordagem que eu acho que é bastante potente, que dialoga muito com as necessidades da contemporaneidade. Bom, então vamos começar do princípio, né? O que é dança? É interessante pensar que desde os primórdios o homem dança. Então, desde dos homens das cavernas, desde as pinturas rupestres, a gente já vai ter registros de figuras humanas que parecem estar dançando, parecem estar em movimento. E, desde sempre, o homem dança com os mais variados objetivos. Então, por muito tempo, a gente tem uma dança mais ligada ao ritual, então vai estar ligada com questões de religiosidade e também de crenças. Então, você vai ter, por exemplo, uma dança de guerra, em que os guerreiros vão dançar se preparando para lutar, ou a dança da caça, em que os caçadores se preparam para caçar, a dança da chuva, enfim, os mais diversos tipos de dança. E cada um desses tipos de dança, ele está muito relacionado com as crenças daquela sociedade. Então, a gente vai ter um desenvolvimento da dança muito ligado à religiosidade, mas também a cultura de uma forma em geral. Ah, então é época de plantio, vai ter a dança da fertilidade. E aí, cada tipo de dança, ele vai ser definido com o seu objetivo. Ah, então, se o meu objetivo é fertilidade, o tipo de movimentação que eu vou estar fazendo vai estar relacionado a isso. E também vai estar relacionado com a cultura em que aquela tribo, aquela comunidade ou aquele indivíduo estão inseridos, né? E essa cultura vai ser determinada pela localização geográfica, pelo meio ambiente, pela época em que ele vive. Às vezes, no mesmo lugar que tem uma mesma cultura, vai ter um outro referencial se foi uma época diferente, né? Então, a gente vai vendo também essa dança se transformar de acordo com as transformações sociais da comunidade. Alguns exemplos, né? E aqui eu acho que essas imagens a gente consegue ver bem como essa forma, conteúdo e cultura estão diretamente relacionados. Por exemplo, aqui eu trouxe a imagem de uma dança da chuva, de indígenas, provavelmente aqui da América do Sul. Por que provavelmente? A gente vê pelos tipos de traje, pelo tipo de local em que eles estão, né? E você vê que tem uma organização, fila, você vê que essa dança está sendo realizada num ambiente aberto, então a roupa, a pintura, a forma como eles se colocam no espaço está relacionado com a cultura deles. Aqui a gente já vai ter uma outra dança social, um outro meio cultural, né, que seria a valsa dos 15 anos. Então você vê que tem um traje específico, o vestido de gala, o terno, o ambiente em que ele se encontra, um ambiente fechado, um ambiente decorado, tem também uma formação para essa dança, um código, uma etiqueta. Então, cada dança, para cada circunstância, vai ter a sua forma que vai estar comunicando algum conteúdo. Aqui a gente tem uma dança da corte elisabetana no século XVI, então a mesma coisa, olha as roupas, olha a forma como a corte se organiza, a forma do gestual. E aqui, por exemplo, a imagem do Rugendas, João Maurício Rugendas, retirada do livro Viagem Pitoresca no Brasil, e é uma imagem de escravos negros dançando no fundo da Casa Grande no século XIX.
Então, você vê, a gente já está na América do Sul, já está numa outra cultura, uma outra representatividade, um outro tipo de corpo, um outro tipo de gestual e um outro tipo de movimento. Então, a dança sempre esteve presente na cultura humana. O homem, ele se move, a natureza está sempre em movimento. Então, o homem sempre dançou para, de alguma forma, expressar os seus sentimentos. Então, a gente sempre teve a dança relacionada ao ritual, então mais relacionada à religiosidade, as danças sociais, como essas danças de 15 anos, como a dança de formatura, como a dança do casamento, né, que são danças que estão mais relacionadas a rituais sociais, não necessariamente religiosos. A gente vai ter a dança pelo puro prazer da dança, quando a gente vai numa festa, dançar com os amigos, quando a gente bota música em casa para dançar, para fazer uma faxina, né? Então a gente também vai ter o prazer do movimento, a dança pelo simples prazer do movimento, e a gente vai ter também a dança cênica. Quando a gente vai pensar o que seria a dança cênica, ela já tem uma função de ser apresentada. Ela é pensada para ser apresentada. Ela é um momento em que a dança vai se elevar à obra de arte autônoma. Então, eu vou me colocar enquanto artista da dança para me comunicar através do movimento. Então, não vai ser nenhuma dança ritual, nenhuma dança social, nenhuma dança pelo prazer. Vai ser uma dança pela arte, por uma comunicação sensível, uma comunicação através do movimento. Então, quando a gente pensa a dança cênica, a composição coreográfica ela passa a ser pensada para comunicação com o público. E a sua finalidade é a expressão. Seus movimentos têm sentido, significado. Por que eu coloco entre aspas, gente? Porque nem sempre esse sentido e esse significado ele vai ser claro e objetivo. Né? Pode ser subjetivo, e aí cada pessoa do público vai fazer a sua própria leitura desse movimento. No Ocidente, a dança cênica ela vai começar a se desenvolver em meados do século XVI, na França, né, com o balé clássico. Então, o balé clássico, ele é uma derivação das danças de corte francesa. E ao longo de sua evolução, ele foi tendo a sua técnica codificada, ou seja, ele vai tendo os códigos específicos, os nomes para cada posição, para cada postura de pé, para cada postura de braço e para cada tipo de sequência. E ele valoriza muito a técnica. Vai ser esse momento em que a dança vai começar essa independência enquanto obra de arte. Ela vai começar a se colocar enquanto obra de arte autônoma a ser apresentada. E nessa construção, ela vai lapidando essa técnica, então vai delineando cada vez mais essa técnica de dança. E é um tipo de dança que vai valorizar muito o quê? A técnica, a virtuose e o coreógrafo. Ou seja, a beleza da dança vai vir através daquilo que tem nela de sobre-humano. As bailarinas parecem fazer coisas impossíveis, parecem flutuar nas suas sapatilhas, movimentos leves, movimentos quase impossíveis, mas que elas fazem sorrindo, sem sentir dor. Elas parecem ninfas, parecem fadas. Então, está muito preocupado com a beleza do gestual e uma beleza que vem através desse espanto com a virtuose mesmo. Como eles conseguem fazer isso? E aí a gente vai ver que o modelo do balé clássico ele é extremamente rígido e muito preso à técnica, mas é o modelo que vai imperar no Ocidente por praticamente 3 séculos. E por ele ter um código muito rígido, isso também facilitou a sua disseminação pelo mundo. Porque você já sabia exatamente qual é o passo, qual é a posição do braço, qual é a posição da perna. Quando você tem tudo muito codificado e muito definido, isso fica mais fácil de ser transmitido. Tanto que no século XIX, os grandes nomes do balé clássico vão estar na Rússia, por exemplo. E a gente também vai ter um forte desenvolvimento do balé em Cuba. A gente tem uma escola cubana de balé clássico hoje em dia, por exemplo. Então, a gente vê que vários pontos do mundo acabaram incorporando esse tipo de dança.
E aí é só no início do século XX, quando a gente vai ter todo o movimento de vanguardas artísticas, que estão dialogando também com toda uma nova sociedade pós-revolução industrial, com novas relações sociais, uma sociedade que está mais rápida, que está mais dinâmica. Então, quando a gente vai ter no início do século XX as vanguardas, elas começam a questionar todos os padrões que estavam estabelecidos antes. Então, na dança não vai ser diferente. Aí a gente vai ter o início da dança moderna. Então, se os artistas de vanguarda, os artistas modernos, estavam questionando quais eram os padrões que tinham antes deles, no caso da dança, a dança moderna vai questionar justamente os padrões trazidos pelo balé clássico. Então, a dança moderna, ela vai descer da sapatilha, ela vai buscar explorar novas possibilidades de movimento, uma redescoberta do corpo, da expressividade, através dessa liberdade de movimento. Então, na dança moderna, a gente vai começar a usar muita contração de tronco, que no balé clássico você nunca via. A gente vai usar muito pé no chão, a gente vai usar movimentos mais fluidos, movimentos que agrupem o corpo inteiro, sem uma técnica pré-definida. Novas técnicas vão começar a ser construídas. E aí, nesse movimento da dança moderna, a gente tem como principal representante na Alemanha, no início do século XX, Rudolf Laban, que foi um dos grandes estudiosos do movimento no Ocidente. E Rudolf Laban, um dos seus alunos, vai ser Kurt Jooss. E Kurt Jooss foi um bailarino e coreógrafo alemão da dança moderna, e ele foi o primeiro a utilizar o termo dança-teatro. Essa imagem que a gente está vendo aqui é uma imagem da sua principal obra coreográfica, que se chama Mesa Verde. E aí, pela própria foto, a gente já pode ver como essa coreografia é teatral. Então, os próprios figurinos não são mais aquelas roupas de dança, né? O colã, a sainha do balé, a malha. Não, são roupas, ó, são smokings, normal. E os bailarinos usam máscaras, e o gestual são gestuais retirados do cotidiano, porém extremamente estilizados, para que potencialize essa comunicação através do corpo. E aí o Kurt Jooss, ele usa esse termo Tanztheater, que seria dança-teatro, ou, como a minha orientadora de mestrado, professora Sayonara Pereira da USP, prefere falar, seria dança teatral, né? Tanz, em alemão, é dança, e Theater é teatro. O Kurt Jooss, ele pretendia unir a técnica do balé clássico com a expressividade do teatro. Então, já começou, assim, uma grande revolução, e aí já começaram a ser incorporados esse gestual do dia a dia dentro das coreografias. O Kurt Jooss, gente, ele foi também um dos fundadores da Folkwang Hochschule, que é uma das principais escolas de dança da Alemanha, que fica na cidade de Essen. E foi lá que estudou a nossa querida Pina Bausch, né? Essa coreógrafa que é o mote da nossa palestra de hoje. Então, Pina Bausch, muito cedo, começou os seus estudos em dança na Folkwang, em Essen, e lá foi aluna de Kurt Jooss. E nessa escola, ela pôde experimentar toda uma gama de movimentos trazidos pela dança moderna alemã. Então, todos os estudos de Laban, tiveram muitos professores da Folkwang que foram alunos do Laban e que aplicavam esses estudos em suas aulas, e ela também pôde experimentar as próprias ideias de Kurt Jooss e dessa nova linguagem do Tanztheater. E depois de ter essa primeira formação na Folkwang, em 1960, Pina Bausch ganhou uma bolsa para estudar na Juilliard School, em Nova York. Também acho que foi um momento bastante determinante na carreira dela, porque quando Pina Bausch chegou em Nova York, esse fervilhar de novidades no mundo da dança, das artes, estava rolando. Nova York estava, na década de 60, era um grande centro de experimentações no campo de todas as artes, não só da dança. Então, acho que foi um momento bastante bacana, em que ela já trazia toda essa bagagem da formação da dança moderna alemã, e foi vivenciar todas as experimentações que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Depois desse período que ela passou em Nova York, ela retorna à Alemanha, faz diversos trabalhos coreográficos, e em 1973, ela é convidada para assumir a direção da companhia de dança de Wuppertal, que é uma das cidades da Alemanha.
E aí, quando ela decide assumir essa direção, ela muda o nome para Tanztheater Wuppertal, porque aí é nesse momento que ela assume de fato que vai se debruçar sobre essa nova linguagem da dança-teatro. E ela radicaliza nisso, tanto que o início do trabalho com a companhia foi bastante conturbado, porque o público, apesar de a gente já estar em 1973, né, ele ainda estava muito acostumado com aquele referencial do balé clássico, com aqueles temas leves, com a virtuose, com uma dança mais dançada. Então, quando essa dança mais teatral apareceu, as pessoas não entendiam muito bem, diziam que aquilo não era dança, que aquilo era teatro, que aquilo que era confuso, enfim, o público logo de cara não entendeu. Mas aos poucos, a coreógrafa foi ganhando seu espaço até se tornar um ícone da dança-teatro e divulgar a linguagem para o mundo todo, né? Então, nessa nova abordagem do trabalho, a Pina Bausch vai começar a trabalhar com a composição coreográfica a partir da criação dos bailarinos. Então, ao contrário do balé clássico, em que o coreógrafo já tinha todos os movimentos pré-definidos a partir da técnica, e o coreógrafo quem criava toda a dança, geralmente a partir de uma fábula ou de uma narrativa, e os bailarinos tinham que aprender essa coreografia. Agora se estabelece um novo modelo. É um modelo em que a dança parte dos bailarinos. Pina Bausch começa a trazer perguntas, inquietações, questionamentos, e a partir desses questionamentos, os bailarinos trazem material para criar as coreografias. Ela também vai trazendo bailarinos de vários países, então ela brinca com todo um mix de culturas, de referências, tanto musicais, quanto de movimentos, quanto de idiomas. Os seus bailarinos têm uma liberdade total para utilizar todo e qualquer tipo de linguagem. Também trabalha muito com a colagem musical e também a colagem de cenas. As cenas são muito intercaladas por cortes musicais. O que a gente vai observar é que vai tendo menos uma busca pela técnica e mais uma busca pela expressividade, por uma verdade trazida pelos bailarinos. Então, agora a gente vai assistir um trechinho bem curtinho de uma parte de uma coreografia que é desse espetáculo Nelken, e que os bailarinos vão brincar com pequenos gestos, quase como se fosse uma mímica. Bald ist es wieder Frühling, Gras klein. Dann kommt der Sommer, hohes Gras, Sonne. Dann kommt der Herbst, die Blätter fallen. Und dann Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Esse trecho que a gente assistiu, como eu já disse, é do espetáculo Nelken, porém ele foi gravado para o filme Pina, do Wim Wenders, um filme que lançou em 2010. Foi um documentário sobre a obra da Pina Bausch feito pelo Wim Wenders. Então, o que é legal, você vê que é uma brincadeira, né? A bailarina ela começa explicando da onde surgem os gestos. Então, ela fala, então, logo será novamente primavera. Ela faz o gesto da primavera, né? Que é aquele gesto que eles fazem embaixo com o dedinho. Aí, grama pequena.
Então vem o verão, grama alta, sol. Vem o verão, grama alta, sol. Então vem o outono, folha caindo. Então esse gesto é a folha caindo, é quase uma brincadeira mesmo de uma mímica. Então, inverno e primavera. E aí toda a coreografia é construída em cima disso. E essa formação de filhinha também é muita inspiração nas danças populares alemãs. E se você for ver, é a mesma formação daquela dança da chuva que eu mostrei lá no início dos slides, né? Aí a gente vai falar agora sobre um espetáculo específico, que chama Contact Off, que em português quer dizer parte de contatos. Foi um espetáculo criado pela coreógrafa junto com a companhia em 1978 e praticamente todo o espetáculo foi criado a partir desse jogo de perguntas e respostas com os bailarinos, né? Então, todo o espetáculo gira em torno desses conflitos de relações humanas, né? Aí, relações de poder, relações de carinho, de submissão, de descobertas, de exposição. Algumas das perguntas que Pina Bausch fez para os seus bailarinos, por exemplo, eram: o que é isso? Como alguém demonstra? Para onde vai e quão longe a ternura pode chegar? Então, você vai ter muitas pequenas cenas no espetáculo, com gestos muito cotidianos, em que vão ter demonstrações de carinho e de afeto, e que aos poucos vão se transformando em agressões, em violências, em humilhações, né? Então, é um espetáculo bastante humano. E desde que eles criaram esse espetáculo, os próprios bailarinos diziam que esse seria um espetáculo que eles poderiam dançar até quando eles estivessem idosos, por causa dessa simplicidade dos movimentos. Não eram grandes movimentos de dança super virtuosos, né? Eram pequenos gestos do cotidiano transformados para essa comunicação através do corpo. Então, em 1978, os bailarinos criaram esse espetáculo, e aí, no ano 2000, Pina Bausch traz uma proposta revolucionária, que é fazer a remontagem desse espetáculo com idosos, moradores de Wuppertal, acima de 65 anos. Então, a maioria deles não tinha nenhuma experiência com dança, não eram artistas, não tinham experiência com palco, e se colocaram nesse desafio de remontar um espetáculo feito pelos grandes bailarinos da cidade, né? E, não satisfeita com esse desafio, foi um sucesso, os idosos dançaram por várias temporadas, e aí, não satisfeita com isso, em 2008, Pina Bausch se propõe um novo desafio, que foi, né, remontar o espetáculo, esse mesmo espetáculo já tinha sido feito por bailarinos, que já tinha sido feito pelos idosos, só que dessa vez com adolescentes, estudantes de Wuppertal, né? Então, trouxe um trechinho aqui, que começa com os bailarinos, e brinca um pouco com essa transição, com as 3 gerações, com a parte inicial do espetáculo. E ela também são gestos bem simples, e acho que trata muito dessa situação humana, sabe, de uma exposição do corpo, de como que a gente se mostra ou não se mostra. Enfim, é um trecho curto também é um trecho do filme do Wim Wenders, e por isso mesmo vai ter esse jogo com essas 3 gerações.
Acho que foi bem interessante a gente ver esses pequenos gestos e como as diferentes gerações vão se apropriando deles, né? E aí, o que a gente observa, eu acho que o que a gente pode concluir disso tudo é que, na verdade, Pina Bausch, acho que o que ela vai trazer dessa apropriação desse gestual cotidiano, dessa construção dessa coreográfica a partir do que os bailarinos trazem, é que, na verdade, eu trago uma frase dela, que eu não estou interessada em como as pessoas se movem, mas o que as move. E aí, com todo esse trabalho de trabalhar com idosos e com adolescentes, ela vem quebrar todos os paradigmas de que a dança é só para os bailarinos, é só para quem consegue subir na sapatilha, ou para quem consegue fazer muitas acrobacias e piruetas. Não, ela mostra que a dança é de todos e que não tem barreira para a dança. E com esse trabalho, ela começa a questionar, inclusive, quem são os próprios artistas e qual é o papel do artista na sociedade. E se não somos, de fato, de alguma forma, todos artistas nesse meio, né? Então, eu acho que a maior reflexão que a gente pode ter hoje é que não existe limite para o corpo e nem para a dança, que somos todos seres dançantes, a dança está em nós, e só cabe a nós explorar, experimentar e dançar, em falar através do corpo, em pensar através do corpo. Se a dança é o pensamento do corpo, todos nós podemos dançar, né? Então, acho que é isso por hoje. Eu espero que tenha sido uma palestra instigante. Foi um momentinho curto de encontro, mas para dar uma pincelada no tema e para instigar a gente a dançar, a mover, a saltar e a ter o prazer do movimento pelo corpo, né? Do movimento do corpo. Obrigada, gente, e até uma próxima. Aqui eu vou deixar as referências bibliográficas, certo? Quem quiser pegar, tem aqui também a minha dissertação de mestrado. Essa palestra foi muito baseada nos estudos que eu fiz ao longo da pesquisa de mestrado. Tem também 2 artigos que eu publiquei sobre o tema. E aí espero que sejam úteis, certo? Qualquer dúvida, eu não coloquei meu contato, mas podem entrar em contato comigo por e-mail, marinamilito, tudo junto, @yahoo.com, certo? Obrigada e até a próxima. Espero que vocês curtam muito o festival, aproveitem bastante e dancem muito. Até a próxima.